Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos na terceira parte do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, onde neste capítulo estamos tratando sobre o processo de planejamento, tudo que envolve a reencarnação do Segismundo. Então, André Luiz, Alexandre, Herculano e outros benfeitores próximos ligados a essa família, Adelina e Raquel, estão na casa deles, André Luiz está aprendendo como que se faz, o que envolve todo esse processo de reencarnação. E nós vamos continuar a terceira parte. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez a meditações mais edificantes. Esperei ansioso o instante de tornar as observações do caso Segismundo. O estudo que encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso que, justificada a alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista, na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo, em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava-o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos, com a assistência dos construtores presentes. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: este não é um estudo que você possa entender, por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor do nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Então, Alexandre, André, outros espíritos construtores, Herculano, Segismundo, estão ali acompanhando a família que está num clima, num ambiente harmônico. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama, em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal, e enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida, que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. Já estive mais animado, disse-me ele triste. Entretanto, agora falece-me a energia. Sinto-me fraco e incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação do meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade.
Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Tenha calma, respondi, confortando-o. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei, no entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez. Dirigia-lhe exortações de coragem e bom ânimo, quando meu orientador, dando por findo o exame da documentação, se aproximou de nós e falou-lhe com afetuosa autoridade. Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor, para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal. Mentalize você no primeiro mês, no segundo mês. Mentalize, visualize, formando em sua mente um modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Segismundo ouviu, respeitoso, a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Existem, então, perguntei sob forte interesse, aqueles que reencarnam inconsciente do ato que realizam? Certamente, respondeu ele solícito. Assim também, como desencarna diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo, aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais, que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano.
São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. A explicação não podia ser mais lógica. E uma vez ainda, admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Então, Alexandre aqui responde a pergunta do André, dizendo que tem situações, tem pessoas que reencarnam inconscientemente, sem saber o que está acontecendo, assim como também desencarnam sem saber que desencarnaram. Então, mas as almas educadas, como o exemplo do Segismundo, têm auxílio dos benfeitores para a reencarnação, onde eles organizam as novas tarefas redentoras, organizam um feto e trabalham também a mente materna e mais os amigos que ajudam de nosso plano. Então, são muitos espíritos familiares, amigos que estão auxiliando no processo de reencarnação. Demoramo-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor, e ao despedir-se, quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nesses termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Com muito prazer, falou bem-humorado. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo os meus pensamentos: em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto. Ao praticar a intervenção no parto comum, a modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas, em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual? Ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental.
As horas sucediam-se, umas às outras, e observando minha impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Não é necessária a nossa presença ao ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares, em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo acrescentou: temos tempo? Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, interroguei. Com relação às uniões sexuais, de acordo com seu parecer, todas elas são invioláveis? Então não existe presença espiritual nenhuma em nenhum momento do ato sexual? Isto não, aduziu o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que alude aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhe garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornaram-se vítimas inconscientes de grupos perversos, que lhe partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação em todos os lugares. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Aqui eu coloquei uma imagem de um capítulo anterior que a gente viu, de uma família onde os habitantes ali da casa, eles viviam reclamando, com pensamentos negativos, mau humor, e à sua volta tinham ali companhias também vibrando nessa mesma situação da reclamação, do mau humor, da tristeza. E em contrapartida, quem sempre procura fazer o bem, está sempre com pensamento elevado,
na maioria do dia, conta aí com bons espíritos de elevada vibração, conforme os habitantes também, que lhe vão garantir a privacidade nesses momentos de relação, como em outros momentos. Entendo a magnitude de suas elucidações, afirmei respeitoso. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, que condição, por exemplo, é a da esposa fiel e devotada ante um marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Aqui André questiona, né? Tá, tudo bem. Os dois têm um pensamento inferior, sentimentos negativos, aí tem as companhias. Mas se um tem o pensamento inferior e o outro superior, a mulher sofre daí? E Alexandre diz: não, disse ele veemente. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isto lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhe exijam a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro, na vida comum, se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se por vezes no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Oh, meu Deus! Exclamei. Quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas! Quanta ignorância a ser vencida! Sim. Lembrando aqui também o capítulo 6, oração. Nesse caso aqui, a esposa tinha o hábito da prece, inclusive fazia também para o esposo a prece, mas ele tinha o pensamentos inferiores. E quando ele chegava em casa, ele entrava em casa, mas essas entidades que o acompanhavam não entravam, porque a vigilância e a oração da esposa mantinham a casa impermeável com os bons espíritos que ele acompanhavam devido às preces. Lembrando também que as preces que a esposa fazia para o marido, elas também limpavam, saía dela uma energia que limpava os bacilos, as anomalias psíquicas que o esposo produzia com a sua mente e criava no seu perispírito, no seu corpo. Mas, como ela fazia prece para ele, ela limpava isso tudo de forma inconsciente, sem ela saber. Ela simplesmente fazia prece para o marido, era bem intencionada e, sem ela saber, a energia dela, junto com os bons espíritos que vêm quando nós estamos buscando essa conexão com o alto, eles vêm e também de certa forma auxiliam. Então é mais um dos benefícios da prece. Você diz bem,
acrescentou o orientador gravemente, porque, de fato, a maioria das tragédias conjugais se transfere para além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta do mundo. Então, lembrando aqui, se nós desencarnarmos hoje, se a gente tiver um companheiro, se a gente estiver brigando com alguém, com qualquer pessoa, a gente vai continuar com esses sentimentos depois de desencarnar. Nada vai mudar apenas o plano em que estivermos. As ligações que nós fazemos vão continuar. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal. E ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo, no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é aqui o despertar. Calei-me, e Alexandre, pensativo, entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Eram aproximadamente 22 horas, quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor, nestes termos: esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Passamos em seguida à pequena câmara, onde Segismundo repousava. Permanecia aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica. No estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos ter que continuar, porque o capítulo é extenso. Então, seguimos. Boas reflexões a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.